alimentados. O corpo foi alimentado, vamos alimentar o espírito agora um pouco. Vou pedir ao irmão Jael que esteja orando para nós iniciarmos o estudo. Senhor, te louvamos, ó Pai, que o Senhor tem sido bom conosco, a tua misericórdia infinita. E o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de conhecer mais a tua palavra, pensar nas coisas do alto agora, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê atenção, nos dê ânimo, nos dê força, Senhor, para aprender mais de Ti e conhecer mais dos Teus preceitos. Abençoe a vida do irmão Vinícius, que ele fale, Senhor, tudo que está de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos prosseguir então, irmãos, com a exposição do livro Simplesmente Crente, que nós temos visto já há alguns domingos, né? Tem sido momentos muito bons, momentos de conversa. E a ideia é que nós continuemos com essa pegada aqui, né? A ideia é realmente de um diálogo entre nós, sobre reflexões sobre o livro, para não ficar aquela coisa maçante, né? Ainda mais depois que nós comemos, é interessante a gente bater esse papo. O capítulo que nós vamos tratar hoje é Ecossistema de Deus. Está projetando aí, né? Do livro Simplesmente Crente. Eu trouxe aqui a definição que ele coloca no livro. Ele coloca: os ecossistemas são redes de vida interdependentes. Nenhuma gigantesca sequoia pode existir sem a sua floresta, e nenhuma floresta pode existir separada do seu habitat mais amplo. Quando o delicado equilíbrio é perturbado, todo o ecossistema é afetado. Nós vemos aqui que são redes de vida interdependentes, ou seja, um depende do outro, não vive de maneira isolada, né? Há uma dependência recíproca entre esses sistemas de vidas, né? Essas vidas, quando a gente fala do meio natural. E o Mark Dever, ele vai expandir esse conceito para a igreja também, como povo de Deus. E nós vamos ver nas passagens bíblicas como Deus ele utiliza essa linguagem de agricultura, né? A ideia de plantar, de colher, de cortar a raiz e lançar o fogo, de fruto. É uma linguagem realmente que remete à natureza, à criação de Deus. E a ideia do livro, tendo como tema o ecossistema, é mostrar como a igreja, como nós, corpo de Cristo, dependemos uns dos outros. Deve haver esse equilíbrio em Cristo para que as coisas ocorram bem. Quando qualquer ponto é afetado, seja a fé, seja a doutrina, seja a vida da igreja, seja a negligência na hora de expor o evangelho, ou a negligência na hora de ministrar os sacramentos, são pontos que vão trazer desequilíbrio. E se tem um ponto de desequilíbrio, toda a vida é afetada, já que esses sistemas, entre aspas, eles são interdependentes, né? Um precisa do outro. Então a ideia é a gente desenvolver, partindo desse pressuposto do corpo de Cristo como esse ecossistema, tá? Nós, a igreja de Cristo. E nós vamos ver aqui a linguagem bíblica, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, é uma linguagem que remete à agricultura. Eu selecionei alguns textos aqui para a gente abrir. Eu vou pedir ao irmão Marcos que leia, por favor, Gênesis 2, do 4 ao 9. O Gabriel, Salmos 1, do 3 ao 5. Felipe, Isaías 5, 2 ao 6. Selma, Jeremias 2, 21. Aí pode ler também o 12, 10. Ah, tá junto a Bíblia? Ah, sim. Jeremias. Tá. O vídeo então, Jeremias 2, 21 e 12, 10 também. E já é Oséias 14, do 4 ao 8. São os textos do Antigo Testamento. Nós vamos ver como o Senhor, de maneira muito poética, ele utiliza essa linguagem de agricultura. Quem vai trabalhar muito isso também é o pastor Reverendo Paulo Brasil, quando ele vai trabalhar a igreja no Antigo Testamento, né? Já que ele defende que a igreja não surge no Novo Testamento, ela já está no Antigo Testamento, na criação. O Reverendo Paulo Brasil vai trabalhar como o Senhor utiliza a questão da própria criação como meio didático, né? Nós temos, como nós vamos ver, que o homem, depois de ser criado, ele foi criado e colocado em um jardim. Nós já vemos a linguagem de agricultura para plantar e guardar, para trabalhar.
Depois nós vamos ver que esse jardim, ele é utilizado como parâmetro de paraíso. Nós vamos ver na revelação progressiva no Antigo Testamento como esse jardim é trabalhado pelos profetas como algo bom, né? Quando o povo ele está sendo abençoado por Deus, por estar cumprindo os preceitos do pacto, nós vemos a linguagem do jardim, a linguagem de Éden, ou seja, a linguagem da terra prometida, né? Do jardim, do paraíso. Nós vemos também quando esse povo ele está distante do Senhor, ele está em pecado e quebrando os preceitos do pacto de Deus, nós vemos que o que é prometido para eles é juízo, e juízo é equiparado a deserto, ou seja, terra árida, não há plantações, não há uma vegetação sadia, mas é árido, é deserto. Nós vemos essa linguagem do Senhor, uma linguagem de agricultura para instruir o seu povo. Isso é bem interessante porque nós conversamos, né, e o Vitor até trouxe uma questão interessante, porque chuva, se nós vamos pegar o termo em hebraico, é visto como bênção de Deus, né, como provisão de Deus, a palavra em hebraico para chuva. E às vezes nós que estamos no meio urbano, que não temos esse contato com a questão da natureza, com a terra, com a plantação, às vezes enxergamos chuva como algo ruim, porque vai trazer alagamentos, né? A gente tem que ir no trabalho na chuva, mas chuva é algo bom, né? É mediante a chuva que nós temos a água, e a água é fonte de vida, e é utilizado pelo Senhor Jesus Cristo como Ele é a fonte da vida, né? Que jorra a água de maneira permanente e eterna. Então, quem abriu o Gênesis, vamos seguir a ordem, por favor, pode ler Gênesis 2, Marcos, né? 4-9. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém. Nós vimos já a linguagem bíblica no início, já a Gênesis, né, de todas as coisas, demonstrando essa linguagem do Senhor sobre terra, né? Nós vimos aí que havia o solo, que antes do homem ser criado, trabalhar, né, na questão da plantação, de preparar a terra, nós vemos como subia do orvalho, né, caía a chuva. Nós vemos toda essa linguagem de jardim, né? Mesmo nós vamos ver mais para frente que Cristo é o jardineiro, né? Que Deus é o agricultor, o grande agricultor, e que nós somos a plantação dele, Jesus é a videira. São essas linguagens que nós vamos ver a respeito disso. Salmos 1, por favor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medida dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Como árvore plantada junto à corrente de águas. Isaías 5. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de rios escolhidos. Edificou no meio dela uma torre e também abriu o lagar. Eu esperava que desse uvas boas, mas deu uvas magras. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, eu produzi uvas magras? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela.
mais uma vez a linguagem bíblica, né? Deus como jardineiro, ali está se referindo ao povo de Israel, como videira, como ele cuidou, limpou as pedras, cuidou do solo, de toda essa videira para que ela desse fruto. E quando a uva sai, ele chama que, como que pode, depois de um cuidado desse da parte do Senhor, para com a videira, ela dá uva brava. Ou seja, um povo rebelde, um povo que não obedece ao seu Deus. E como o juiz, ele falou que, da mesma maneira como ele cuidou, podando, tirando as coisas ruins, cortando aquilo que prejudicava o crescimento da planta, agora ele fala que não haverá mais esse cuidado do jardineiro. Ele vai tirar a cerca e as pessoas poderão pisar e destruir as plantações, que não haverá mais a poda daquilo que prejudica, ou seja, Deus abandonando o seu povo. Nós vemos aí uma linguagem, o jardineiro abandonando o seu povo como juízo. Jeremias 2 e 12. 2, 21 e 12, 10. 2, 21, depois capítulo 12, verso 10. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como vide estranha? 12, 10. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo, tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Continua a linguagem bíblica. Oséias 14, 4 a 8. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Amém. Então esses são alguns textos que nós estamos vendo a respeito dessa linguagem bíblica, né, da agricultura, já no Antigo Testamento. Nós vamos ver agora alguns textos do Novo Testamento também. Mas é importante os irmãos notarem isso, né? Como a criação do Senhor, ela é em si didática, como o Senhor nos instrui com a própria realidade, né? Ele não é apenas um Deus, ele não é um Deus teórico, né? Mas é um Senhor que nos instrui na realidade dele. E ele trabalha sempre com questões visuais na criação, né? Nós já vimos toda essa potencialidade já no Éden, né? A respeito do princípio do trabalho, da questão do solo, a maldição do pecado, onde o solo agora ele não dará de maneira voluntária, digamos assim, os frutos, mas haverá espinhos e abrolhos, né? Prejudicando o trabalho do homem. São princípios que são extensíveis para toda a realidade. E o Senhor Jesus Cristo também vai nos trazer em parábolas e nas suas pregações, nos seus sermões, essa ideia também da criação, dessa ideia de plantação, de comparando, fazendo analogias em suas parábolas. Eu vou pedir a minha mãe, Mateus 3, verso 10. Sofia, Mateus 13, do 1 ao 9. Ana, Mateus 13, do 24 ao 30. Verso 24 ao 30. A Rosângela, por favor, Lucas 13, do 6 ao 9. E o Danilo, João 15, do 1 ao 5. Quem abriu em Mateus pode iniciar Mateus 3.
já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Forte. O machado já está à raiz, ou seja, é a convocação do Evangelho, né? É a convocação para darmos frutos, né? Ou seja, para aqueles que realmente são verdadeiros cristãos, vão dar frutos, isso é algo necessário. E aqueles que não são, é o próprio Senhor que vai cortar com o seu machado e lançar ao fogo a árvore infrutífera. Capítulo 13 agora, do 1 ao 9, Sofia. Do 1 ao 9. Estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Isto não se profunda a terra, saindo, porém, o solo não queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais uma linguagem, né? Deus como o grande agricultor, né? As sementes que é o Evangelho sendo lançadas, e os homens que são os solos, né? O coração humano são os solos. Adiante, né, quem, né, não se recordar pode ler depois adiante, que o próprio Jesus vai interpretar a parábola, ele vai dizer o que significa essas terras, né? Capítulo 13, do 24 ao 30. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O menino fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no celeiro. Essa parábola ela é maravilhosa porque o Senhor Jesus Cristo nos instrui com essa linguagem de agricultura que o joio que cresce junto com o trigo, ele exige uma habilidade divina, específica, para que ao tirar o joio, o trigo não seja arrancado também. Ele fala que os discípulos dele não poderiam, né? Ou seja, os trabalhadores não poderiam fazer isso. Isso é algo que cabe apenas ao agricultor, que é o Senhor, que no tempo da colheita, que é a linguagem que ele está falando aí, ou seja, o dia do juízo, né, que Paulo anuncia em 1 Coríntios 15, né, que ele vai discorrer a respeito da ressurreição do corpo. Nós vemos que é nesse dia, o dia de Cristo, que as Escrituras também falam, que nós vimos em Filipenses, na exposição que o apóstolo Paulo fala do dia de Cristo, esse grande dia, cabe a Ele, ao Senhor, ao Deus triuno, arrancar o joio. Isso aí é uma coisa que dá para a gente trabalhar a respeito até sobre como o comportamento da igreja, comportamento na esfera pública, só com essa parábola a respeito, às vezes, de como a igreja se porta achando que pode arrancar, né, os joios. Nós defendemos a verdade e buscamos manter a igreja do Senhor Jesus Cristo incólume, como Ele exige, mas às vezes alguns vão continuar aqui dentro como joio e humanamente a gente não conseguirá fazer algo para retirar. Cabe ao Senhor, né? Um grande dia realmente separar o joio do trigo. Lucas 13, do 6 ao 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achou. E disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque nunca ainda a terra intimamente. Respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu a escave ao redor e a estenda. E se der fruto, fica
novamente a figueira agora sendo utilizada. Qual o ensino que o Senhor está nos dando a respeito disso? Da segunda chance. Aquela árvore, a figueira, não estava dando fruto, então o trabalhador ele pediu autorização para cortar a figueira, mas o Senhor na verdade, mas na segunda chance ele falou para ainda não cortar, pelo contrário, cuidar dela para ver se então ela daria fruto. É uma ideia de uma segunda chamada. Se está sendo infrutífera, vamos cuidar mais para ver se realmente será frutífera até a condenação, até o corte. E Danilo, João 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estás limpo, pela palavra que vos tenho falado. Permanece em mim, permanecerei em vós. Como não pode alguma coisa de fruto desse meio, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, que permanece em mim, e eu em ele. E eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Dessas analogias que nós vemos aqui, na linguagem bíblica de agricultura, no caso o Michael Horton, ele faz algumas conclusões, algumas inferências a respeito dessa analogia que eu coloquei aqui. A primeira inferência é que o reino é de Deus, o jardim é de Deus, as plantações é do Senhor, não é nossa. Nós estamos no solo como plantas, a semente é o Evangelho, nós somos o solo. Então são linguagens que demonstram que nós não estamos no controle, São linguagens que demonstram que existe o agricultor e o jardineiro que está cuidando para retirar aquilo que é mal, aquilo que é ruim, e fazer com que aquilo que é bom germine ainda mais e dê mais fruto. Também a linguagem que Cristo é a videira, Ele é a árvore da vida, e nós somos ramos conectados a essa árvore. No próprio livro, inclusive, ele vai trazer essa ideia de como os cristãos ele tem uma conectividade simultânea, porque apesar de sermos ramos diferentes, cada um é um ramo, nós estamos conectados à mesma árvore e temos como fonte o mesmo Cristo. Então há uma reciprocidade entre nós e uma comunhão mútua por causa de Cristo. Fora dessa árvore, os ramos morrem, eles não têm nada em comum. É o sangue de Cristo que une, é a árvore que une os ramos. Uma segunda conclusão que nós podemos fazer disso é que não existe relacionamento, aqui está a ideia do que ele aplica, pessoal com Cristo, a videira, sem estar na igreja. Não existe comunhão com Cristo fora da igreja. Não é possível ter comunhão com uma pessoa sem ter comunhão com o corpo dela. Eu não posso conversar com o Jael estando na minha frente, eu olhando para o banheiro, não prestando atenção no corpo de Jael. Jael tem um corpo, e eu converso e tenho contato, inclusive a comunhão com o corpo de Jael, a unidade de Jael, corpo e alma de Jael. A linguagem bíblica de Cristo como corpo é o mesmo, e mais intenso, porque no exemplo que eu estou trazendo, eu sou um outro corpo. Na Bíblia, a analogia, nós somos membros do mesmo corpo. Então não é possível pressupor uma comunhão com Cristo, que é o cabeça, sem querer fazer parte como membro desse corpo, dessa união, que na teologia nós vamos ver como a união mística com Cristo, no corpo dele. Então um dos pontos que nós concluímos dessas analogias com essa linguagem que Cristo traz na parábola é que nós precisamos estar no corpo. É no corpo, é na igreja que nós temos comunhão com Cristo, certo? Então não existe biblicamente desigrejados, Desigrejados não é possível permanecer nessa condição por muito tempo. O terceiro ponto que nós podemos inferir é o crescimento deste reino, bem como de cada membro dele, ou de cada ramo. É lento. O crescimento é lento. Nós vemos na linguagem bíblica sobre agricultura que cuidar do solo, arar o solo,
esperar a planta germinar, esperar ela alcançar o nível para dar o seu fruto, cuidar, aparando, tirando o joio, tirando os apulhos, tirando os espinhos, tirando a erva daninha. Tudo isso dá trabalho e tudo isso é um processo lento. No reino de Deus é a mesma coisa. Não há crescimento do reino de Deus, ou não há crescimento da igreja de maneira pragmática e rápida. O crescimento espiritual, a progressão da fé e até mesmo o crescimento numérico, quando Deus assim o quer, é algo paulatino, é algo progressivo, não é rápido. Deus não age assim. Nós somos testados e provados de maneira em cada fase. Quem imaginaria que um minúsculo grão de mostarda, que é a parábola que Cristo usa, se tornaria grandíssima árvore com os galhos enchendo a terra? Mas isso não é algo que se possa medir dia a dia. Um grão de mostarda é uma potencialidade de uma árvore magnífica e grande. Assim é o reino de Deus também. O quarto ponto que nós podemos concluir é que dá muito trabalho. Dá muito trabalho. O jardineiro sempre está fazendo alguma coisa para cuidar da vinha com vistas à colheita. Como eu coloquei, é um processo lento, demorado e trabalhoso. Não é fácil. Principalmente para o jardineiro que é Deus. Onde muitas vezes, até mesmo nós que estamos como ramos em Cristo, somos, de algum modo, às vezes, aquela uva rebelde que o profeta anunciou, né? Com os nossos pecados transgredindo e ofendendo o nosso Deus. Até aqui alguma colocação, irmãos? Algum ponto? Não? Os irmãos estão processando aí no alimento. É interessantíssimo esse ponto, né? Para entender que quando a gente fala de Cristo e que a igreja é o corpo, é legal destacar isso aí e revisar isso aí, né? Quando a gente ouve alguém, já ouvi pessoas falando de que quer ter relacionamento com Cristo sem estar em igreja nenhuma, porque igreja é religião. Eu prefiro Jesus. A religião. Isso só mostra o quanto nós temos pouco conhecimento da palavra, né? De que não tem lógica. A lógica é zero, como você deu o exemplo aí, né? Você não vai. Você pode pensar, por exemplo, no casamento. Você vai se relacionar com alguém que você só conversa pela internet, você pode até namorar. Sim, mas casar, você não vai casar. Então é o tipo de coisa que as pessoas. Nós perdemos isso, né? Essa ideia da igreja como corpo. Isso para a gente agora é tão lógico. Mas as pessoas têm feito a desconexão disso, do corpo e de Cristo. É muito importante isso, que a gente passa pelas escrituras, lendo as escrituras, sem a ideia do imaginário, né, que nós conversamos muitas vezes, como o Senhor é um Deus que, como Criador nosso, que fez a nossa natureza, nosso cérebro, todo o nosso ser, Ele sabe como nós processamos as informações do nosso cérebro. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo ele trabalha com parábolas. Tem o lado espiritual, né, que é a ideia de que aquele que não deve ouvir como os fariseus não entenderiam o ensino dele. E tem a ideia de criar imagens, didático, né? A ideia de criar imagens. Imagem que eu falo é você ter alguma imagem, aquilo ser uma ideia na sua cabeça, uma ideia, certo? Quando o Senhor Jesus trabalha com essa linguagem da agricultura, para a gente hoje parece algo muito distante, porque nós vivemos no meio urbano. Mas imagine nós no meio rural, né? Isso seria um imaginário já muito conector. Nós saímos todos os dias 5 horas da manhã para lavrar a terra e temos todo aquele trabalho até o grande dia, que é o dia da colheita. Isso leva meses até ocorrer. E nesse percurso, muitas coisas ruins podem acontecer que podem afetar a colheita. E quando você se depara com esses textos bíblicos, sendo uma pessoa da colheita, um lavrador, você vai ter uma conectividade com o texto
muito mais profundo do que nós no meio urbano. Então, para nós, porque a palavra de Deus é sempre atual, o Espírito dele que vai aplicar em nós somos levados a criar essas imagens e nós somos chamados a entender e interpretar nesse contexto, que é quando nós vamos entender o que o Senhor está comunicando na sua palavra. Mais recentemente, a mesma analogia que o Senhor faz na questão das plantações, da agricultura, no Novo Testamento nós vemos o paralelo com a edificação. Então, digamos assim, algo mais moderno para a gente, né? A questão de fundamento, de alicerce, de edifício, de edificação, são coisas que para nós são mais palpáveis, como pessoas do meio urbano. Então, veja, o Senhor vai estar sempre usando de métodos para instruir o seu povo, porque Ele é um Deus atemporal. Então, o grande ponto aqui é a gente entender, quando a gente vai para as Escrituras, que o nosso Deus é um Deus didático. O nosso Deus é um Deus que está sempre instruindo os seus filhos como o Pai que Ele é. Então, a gente tem que ter a sensibilidade de entender além da mera letra, né? O que o Senhor está comunicando quando Ele traz tantas informações a respeito de agricultura? Ele está conectando o quê? Ele está informando o quê? Como Ele é um Deus que cuida. Como todo esse processo que envolve o cuidado do solo até a grande colheita é um processo longo, demorado e cansativo, mas um Deus que, sendo onipotente, santo, 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 é um Deus que, pelo seu povo, Ele se submete a trabalhar como jardineiro, cuidando todo nesse processo até a grande colheita. Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava. E mesmo ele fazendo, ainda assim, a uva rebeldes. Como nós, muitas das vezes, como o povo de Israel, onde ele anuncia então o juízo, onde ele não vai ser mais aquele jardineiro que cuida, que protege o jardim, mas ele vai tirar as cercas e deixar que as pessoas pisem e destroem. Então nós temos que entender, quando nós vamos para essas analogias, o significado, o conceito, o que Deus está comunicando a nós de maneira instrutiva. E essas são as conclusões, né? O Jael trouxe muito bem a ideia agora também a analogia do corpo humano, né? O organismo. Nós estamos vendo a ideia de microsistemas, de ecossistemas, a ideia do organismo também. Nós fazemos parte de um corpo, né? E o Paulo vai trabalhar muito isso, né? O olho não pode querer ser mão, a mão não pode querer ser perna. Cada um é um membro e tem a sua função dentro do corpo para que todo o corpo funcione de maneira plena. E todo esse corpo submetido à cabeça, que é onde tem o comando, né? Que é Cristo, aquele que ordena e comanda todas as coisas. Há uma submissão dos membros. Quando você entende isso, quando você para entender o que Paulo está comunicando, você entende realmente, quando você olha para si, que o seu dedo balança porque a mente manda o comando para balançar. Quando há um problema neurológico, o dedo não recebe essa informação do cérebro. É assim que nós devemos entender as Escrituras. Deus está falando que Cristo é o cabeça, parte dele os comandos, e nós exercemos as funções como membros. Veja, sempre há um conceito maior dentro dessas linguagens de agricultura, de anatomia, né, que é o corpo humano, de engenharia, que é a parte de edifícios, né, de arquitetura, de estruturas. Então o Senhor, Ele utiliza de imagens para trabalhar conceitos eternos e espirituais, porque isso facilita na apreensão do conhecimento. Ele poderia apenas falar, mas quando Ele fala de corpo, nós entendemos melhor. Quando Ele fala de edifício, nós entendemos melhor. Certo? Então, essas são as referências dessa analogia. Aqui eu trouxe a citação que ele coloca no livro, né? O crescimento do jardim, né? O crescimento desse jardim de Deus. Não existem atalhos. Todo adubo do mundo não pode compensar um trabalho árduo. O solo tem de estar certo, profundo o suficiente e rico bastante para nutrir a semente. O mato tem de ser arrancado não para não sufocar a planta em crescimento. Um minuto ele está plantando, no outro ele está regando, podando, cavando ao redor das raízes, fertilizando. O ambiente agreste está sempre procurando dominar a videira. O ambiente está sempre querendo dominar a videira, e quem protege a videira é o Senhor. Ele que vai, como grande agricultor e jardineiro, vai proteger essa planta. Eu vou pedir ao Alex Filho, Efésios 4, do 4 a 14, por favor, Alex. Efésios 4, do 4 a 14.
somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Santo e a graça foi concedida e a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, pegou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, convites ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Amém. O livro de Efésios é um livro que nós fomos expostos, o primeiro livro, né? Como igreja, é um livro que vai trabalhar a eclesiologia, né? O estudo da igreja. É um livro bem fundamentado, trabalhando a ideia de princípios bíblicos sobre igreja. E nós vemos aí, em Efésios 4, a ideia de como o crescimento do corpo de Cristo ocorre, né? O Senhor é o cabeça, o Senhor dota os homens de dons, né? E esses dons devem ser utilizados para a edificação do corpo, para o crescimento. Então, é um texto que demonstra a ideia do crescimento do corpo de maneira saudável e bíblica. Esse ponto também é um ponto do capítulo que é muito interessante, né? Não sei se a Sofia conhece, que a Sofia é dessa área mais ecológica, sustentável. Corredor ecológico, eu não conhecia, né? Na verdade, no livro ele utiliza o termo cinturão verde. Ele vai falar o cinturão verde de Deus. Eu imaginei um cinturão, ele é mais de guerreiro, né? Cinturão, não sei, de rei. Aí eu estava interpretando o capítulo com esse pressuposto. Eu não entendi nada do capítulo pressupondo o cinturão verde. Aí eu fui pesquisar o que seria o cinturão verde. Vi que cinturão verde para nós aqui é uma ideia de corredor ecológico. O que seria isso, né? O cinturão verde ou o corredor ecológico? É a ideia de que existem áreas que são preservadas, né? Pequenas áreas de preservação. Então por isso que a ideia de um corredor ecológico não é toda a área. Existe uma área que é urbanizável e que pode se construir, e pequenas reservas, pequenas áreas que devem ser guardadas e protegidas, né? Reservas ecológicas. E aqui ele trabalha traçando um corredor ecológico, né? Ou seja, esses pontos de proteção ambiental, com sábado cristão. Aí eu entendi agora, quando eu entendi que era corredor ecológico, eu entendi por que ele estava conectando com o sábado cristão, que eu não estava entendendo. A ideia de sábado cristão, eu coloquei, vamos ler essa citação primeiro. Ele coloca aqui: colocando de lado os chamados e passatempos ordinários da semana, o nosso chamado do dia do Senhor é compartilhar junto com nossos co-herdeiros dos poderes da era vindoura. Isso não ocorre simplesmente esvaziando o dia com uma lista de regras. Ou seja, não é apenas no dia do Senhor esvaziar a lista de regras, mas enchendo-o com a procura por tesouros, os quais o sábado cristão orienta a nós, a nossa família e aos santos como nós em nossa cidadania celeste. Contudo, todo mundo em redor de nós vê o domingo como o dia ideal para uma ida ao shopping, para praticar esportes e outras formas de diversão. O que preenche nosso domingo enche o nosso coração durante a semana. O dia do Senhor não é uma prisão, mas um palácio. Nós já vimos, nós estamos expostos à doutrina do dia do Senhor, né, aqui na nossa igreja. Não vamos perder muito tempo com isso, porque não é o propósito do estudo. Está aqui alguns textos, os irmãos quiserem anotar, que defendem a ideia do dia do Senhor. O dia do Senhor nós estamos cumprindo um mandamento, porque nós somos cristãos de 10 mandamentos, não de 9. E dentro desses 10 mandamentos, existe um mandamento que é do dia do Senhor, o dia do descanso, o sabá, certo?
que é o quarto mandamento, né? Guardar o dia do Senhor, guardar e santificar. E nós entendemos então como cristãos que esse mandamento ele é observado, mas o seu preceito ele altera quanto ao dia. Permanece a ideia de guardar esse dia, um dia dentre 7, para glorificar o Senhor e para se devotar a Ele em forma de descanso de maneira mais adequada, nos afastando dos nossos afazeres, que nos impede a fazer isso de maneira plena durante a semana. E nós vemos então nesses textos aqui, Marcos, Atos, 1 Coríntios, Apocalipse, a ideia de que agora não é mais no sábado, porque o sábado o Senhor Jesus estava morto. Sendo Ele o Senhor do sábado, não havia esperança, porque o Senhor do sábado estava morto. E nós entendemos então que desde a era apostólica, desde a ressurreição e a ascensão de Cristo, o primeiro dia da semana, ou seja, domingo, é o dia agora, o dia do Senhor. Nós vemos principalmente em Apocalipse 1:10, que João vai falar que no dia, ele estava no dia do Senhor. Que dia é esse? No dia do Senhor, quando ele foi arrebatado, e ele vai escrever então o livro de Apocalipse. Então nós temos que agora o sábado cristão é o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, certo? Então, partindo desse ponto, irmãos, do domingo, da questão do dia do Senhor e o cinturão verde, qual é a ideia que ele está trabalhando aqui, a ideia do cinturão verde, do corredor ecológico, com a ideia do sábado cristão? Alguém conseguiu conectar isso? É o refúgio, né? É o dia que, como você colocou, né, da questão do corredor ecológico, você imagina uma cidade grande, São Paulo, Rio, né? Que faz questão de ter aquelas árvores ali no meio urbano, que os parques, né? que para muitos atrapalha, né? Para muitos aquilo ali não, isso aqui está atrapalhando todo o avanço, né? Todo o avanço, né? Do dia a dia, né? Seria muito mais rápido as viagens, ou no caso aí do corredor ecológico, né? Você imaginar o parque, né? Seria muito melhor se não tivesse isso aqui, a gente pudesse passar direto, ou aquele gramado, né? Que não pisa, né? Pô, mas aqui é o melhor caminho para andar, não pode pisar, né? É justamente você ter uma esperança ali, né? Um espaço onde você vai continuar se alimentando, né? Pensando no dia do Senhor. Exatamente. Essa é a conexão que ele fez. Eu tenho que entender o que é cinturão verde, né? Para fazer essa conclusão. Pode falar. Você vai falar um pouco também? A gente viajando pelo Brasil, a gente fica encantado ao ver exatamente isso. Realmente espetacular. Muitas fazendas, muitas propriedades, muitas vezes eles têm uma série de atividades que a gente vê, eles têm, mas normalmente eles têm uma parte exatamente desse cinturão ecológico, onde naquelas fazendas há muitos pássaros, muitos peixes e muitos animaizinhos, às vezes pequenos. Isso a gente vê no Brasil todo. Olha, por exemplo, a gente quando vem de Manaus para o Rio de Janeiro, são mais ou menos 2 horas de floresta diária. De Manaus até mais ou menos aquela região de Cuiabá, ali no Mato Grosso, é assustadora a quantidade de árvores. Ou seja, como é importante esse cinturão, como é importante isso no planeta, né? Tanto é que a Europa gostaria tremendamente de pegar a Amazônia para eles, porque isso não tem preço, vamos dizer assim, né? Porque é um alto preço, é algo indescritível. Então, às vezes a gente passa meio batido sobre isso, né? Então é muito importante realmente esse estudo que a gente está fazendo para a gente perceber, né? O que realmente, como nós devemos cuidar da criação do Senhor, da natureza, nós devemos cuidar de nós, da nossa família, da nossa igreja. Precisamos ter esse cinturão em todos os lugares, né? Exatamente. É incrível essa sensação que nós temos quando estamos diante da natureza. É algo que a gente não sabe, nós cristãos sabemos o porquê. Porque quando nós vivemos, estamos em contato com essa natureza,
nós entendemos que existe um Criador e Ele está sendo glorificado na criação. E essa conectividade com nossa fé, nossa alma é alimentada. Os ímpios, eles também sentem algo bom quando eles estão em contato com a natureza. O pessoal gosta de ir para a Sana, de curtir a cachoeira, de viajar para lugares que tem bastante verde, vegetação, porque isso nos aproxima de um Criador, nos tira da artificialidade, que é o que nos cerca aqui na região urbana. Tudo é artificial, tudo é plástico, tudo é construção humana. Quando nós estamos diante de árvores, de jardim, isso é pedra, é concreto. Não tem vida, nós somos conectados a isso. Tanto que o Charles Spurgeon, que sofria de depressão, né, questão de angústia, ele falava que um dos instrumentos para ele combater a angústia e a depressão era cavalgar no campo. Lembremos que o Spurgeon, na metade do século XIX, de Londres, nós temos a Revolução Industrial a todo vapor, né? Então nós temos trabalho humano muito puxado, né? Horas na fábrica, muita poluição, né? Algo inicial ali, poluição, a energia vindo do carvão, poluição porque havia desordem ainda na questão da urbanização, estava ocorrendo de maneira muito rápida a ideia da imigração das pessoas do campo, do rural para o urbano. Então veja que o escape de Spurgeon era sair da zona urbana e cavalgar ao campo, e ali ele sentia que a alma dele era revigorada, porque ele tinha um contato então com a criação do Deus que ele servia. Quando nós trazemos isso de maneira espiritual, a ideia do cinturão ecológico, que agora eu entendi o que é, nós entendemos então que o sábado, ou seja, hoje, o dia do Senhor, é o cinturão, é onde nós temos o antegozo dos céus. É aquilo que nós podemos antecipar aquela eternidade com Deus, com as coisas do Senhor, aqui hoje. É um dia onde nós não nos preocupamos com as correrias do nosso dia a dia, que são temporais e nos prendem a esse mundo, mas nós vamos nos preocupar com acordar e louvar o Senhor já pela manhã, de viver um momento mais de devoção bíblica em oração, de estar em comunhão com os irmãos, de estar cultuando a esse Deus. Realmente um dia onde nós vamos estar preenchendo, como ele fala no livro, com as coisas do Senhor, não preocupados com o que posso ou não posso fazer, mas realmente em estar mais próximo desse Deus. É um princípio que deve nos reger no dia do Senhor, como eu posso, no santo dia do Senhor, estar mais próximo de Deus. Como eu posso gozar agora de um momento onde eu irei gozar eternamente. A grande pergunta que fica para o dia do Senhor não é o que não fazer, é se eu quero estar próximo de Deus, ao lado desse Deus eternamente, um dia deve ser pouco para guardar para esse Deus. Um dia deve ser pouco. O cristão que anseia estar com Cristo eternamente, ele tem que se perguntar o porquê ele não está conseguindo largar os seus afazeres por algumas horas de um dia. Será que o coração dele está em Cristo? Será que Cristo é o que ele anseia mesmo? Ou a televisão tem sido um ídolo? Ou os seus afazeres têm sido um ídolo? E estar com Cristo no domingo é muito cansativo e trabalhoso. Então que seja o domingo esse cinturão ecológico, o cinturão verde, um momento onde nós temos uma área saudável e conservada das coisas do Senhor, para nós nos alimentarmos, enchermos o nosso coração, então pudermos então enfrentar fora do cinturão verde a questão urbana, certo? Se os irmãos quiserem anotarem, também posso passar depois. Esses são os textos que vão trabalhar a ideia do dia do Senhor, do mandamento, e a ideia da troca do dia do Senhor, do sétimo para o primeiro dia. O pastor Sam trabalhou aqui também, tem vídeo no canal da igreja. Para fecharmos, irmãos, ele traz a ideia de sustentabilidade. Sustentabilidade. Conhece o que? Sustentabilidade? Sustentabilidade, né? A ideia sustentável. Os 3 R's. Oi? Os 3 R's. Aí, os 3 R's. Reduzir, reutilizar, reciclar. Né? Ele trabalha esse princípio para a vida cristã também. Quando ele fala de reduzir, né, ele está trabalhando a ideia de reduzir o consumo, por exemplo, de dar uma freada no consumismo que norteia os nossos corações, parar um pouquinho e ver que às vezes nosso coração, nós precisamos
reduzir um pouco os nossos trabalhos, as nossas coisas seculares e nos voltarmos novamente para as coisas do Senhor e do reino dele. Parar um pouquinho, respirar. Realmente essa ideia consumista, né? A ideia de algo sem freio, onde seus impulsos começam a ser cavalos que estão te guiando, né? E não mais o Senhor e as coisas eternas. Então, parar, reduzir. A ideia de reutilizar. A ideia de reutilizar. Ele trabalha espiritualmente a ideia de nós voltarmos e nos apegarmos àquilo que foi dado por Deus no passado e não buscarmos algo em busca do novo. Né? Lembramos que o nome do livro é simplesmente crente, é vivendo uma vida simples para Cristo, certo? E esse é um pressuposto do livro. E quando nós partimos dessa ideia de reutilizar, esse é o ponto, né? A ideia de nós voltarmos aos ensinos apostólicos, nós voltarmos àquelas verdades ao mesmo tempo antigas e novas para nós a respeito do Evangelho de Cristo. A ideia de reutilizar. A ideia de reciclar. O processo de reciclagem é um processo interessante, porque não necessariamente uma garrafa, ao ser reciclada, ela será uma garrafa novamente, certo? Uma lata, ao ser reciclável, não necessariamente ela será uma lata. Nós temos a matéria que vai ser reciclada para fazer ou a mesma lata ou outro produto do mesmo material. E aqui ele utiliza o mesmo preceito. Como ele consegue utilizar isso para nós, a ideia de reciclagem? Ao mesmo tempo que nós temos princípios e verdades atemporais, esses princípios, essas verdades e essas normas, elas foram aplicadas em tempos diferentes, certo? Então nós temos, por exemplo, a lei civil de Deus, do povo de Deus. É uma lei que em seu núcleo ela tem verdades que são atemporais, mas contudo era aplicado para o povo de Israel naquele momento da história. Mas existem verdades de proporcionalidade, de retribuição, de equidade, de justiça, que ainda permanecem, certo? Então, ao reciclar, essa ideia de reciclar é que essas verdades nós aplicamos agora hoje também. A verdade é a mesma, o princípio é o mesmo. Nós devemos então aplicar para o nosso tempo. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender a ideia de reciclar. Tá? Estão conseguindo entender? Nós utilizamos a mesma matéria, ou seja, a palavra de Deus, as verdades, mas aplicamos em contextos diferentes, certo? Então esses são os dois R's que ele utiliza aqui para a ideia de sustentabilidade para o espiritual. Reduzir, frear um pouco a ideia do consumo, né, os nossos impulsos, e parar um pouquinho para refletir sobre as coisas do Senhor. Reutilizar aquilo que o Senhor nos deu no passado, que ainda é utilizado para nós, e reciclar aquilo que foi dado para ser aplicado em tempos próprios e que nós devemos aplicar hoje. Sobre reduzir, é interessante que você para estudar um pouco, né, sobre produtividade, sobre assuntos que estão ligados a empreendedorismo, ou até mesmo para quem vai prestar um concurso público, né, você vai ouvir relatos de pessoas que passaram concursos e tal. É interessante notar que há um ponto em comum de como as pessoas, elas, de certa maneira, se gabam de darem o seu tempo todo para o estudo ou para o trabalho. É tipo, pô, eu ralei muito, sol a sol, domingo a domingo, e não tenho esse descanso, não tenho reduzir, e muito menos o reduzir para a glória de Deus. E como isso, a palavra deixa claro que as pessoas estão ganhando o mundo, mas perdendo a vida, né? É isso que a palavra fala, né? Você ganhou o mundo, mas perdeu a vida. É o que
de fato a gente vê que há necessidade da gente reduzir, não pensando numa corrida, como essas pessoas pregam. Não, preciso fazer, trabalho enquanto eles dormem. O trabalho da manhã quando você o clube 5 horas, clube 5 AM. Trabalho enquanto outros estão dormindo. Isso, exatamente. Isso mostra que a gente tem um descanso em Deus. Isso, para a saúde física e mental, são essenciais no alimento espiritual. Cristo fala, né? Louco, né? Logo te pedirão a tua alma e o que tens feito para quem será. A ideia do homem rico, né? Que se apega nas suas próprias riquezas, suas posses. Logo pedirão a alma dele no dia da morte, né? E o que ele tem feito, onde está o coração dele, para quem será? Será que tem sido para algo eterno ou para algo temporal? E realmente essa é a ideia, né? De frear. Eu tenho inclusive amigos, cara, que desenvolveram úlceras e problema gastrointestinal por causa de estudos intensos para passar em concurso. Eles passaram, mas será que vale a pena? Né? Eu fico perguntando, vale a pena, por causa do salário e estabilidade, ter um problema gastrointestinal pro resto da vida? Né? Que pode piorar, né, com a idade? A meu ver, não, né? Não vale a pena. Mas para essas pessoas realmente é meio meritocrático, né? Meritocrático. Poxa, eu desenvolvi uma úlcera, cara, estudando 9 horas por dia. Ele coloca um algo bom, né? É uma marca da batalha, exatamente. Eu desenvolvi um problema gastrointestinal de tanto que eu estudei. É interessante que essa questão sustentável, né? Talvez também esteja ligada à reciclagem. Ela está ligada a essa questão de reduzir. Cada um pode aplicar no seu dia a dia, né? Cada um tem alguma coisa que precisa reduzir, né? Sim. Para se aplicar mais a Deus, né? Foi o último, irmãos. Algum... Não, já foi, né? Colocação? Então vamos encerrar, vamos orar para encerrar. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse momento que nós tivemos pela manhã, Senhor, momentos de comunhão, Pai, onde o Senhor nos abençoou com uma mesa farta, nós pudemos comer, beber, nos alimentar, conversar. Isso tudo é bênção do Senhor, é dádiva tua, ó Deus, porque o Senhor é a fonte de toda bondade. Somos gratos a Ti, Deus, por isso, né? Somos gratos a Ti pelo Teu cuidado por nós. Obrigado porque nós amanhecemos com vida, Pai, com saúde, para nos deslocar, Pai, até aqui, a igreja, para ter esse momento. Obrigado sobre essas verdades da Tua palavra, Pai, a respeito de como o Senhor cuida de nós como o grande agricultor, como jardineiro, Pai, como pastor, cuida do seu povo, Deus, de maneira zelosa, né? Apesar de nós, apesar de ser muitas vezes a uva rebelde, Senhor. Muito obrigado, Deus, que o Senhor possa estar nos guardando nesse santo dia, Deus, que o Senhor possa estar nos guiando, Pai, para que nós possamos realmente glorificar o Teu santo nome e descansar em Ti e estarmos aqui logo mais à noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, te pedimos e te agradecemos por tudo em nome de Cristo. Amém.